Olá, pessoal. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre estratégias para interpretar anunciados complicados, ou seja, comando de questão complexo que confunde as pessoas. Isso acontece em vários momentos, né? Então, vamos falar rapidamente aqui. A ideia é a gente fazer um vídeo rápido para que você aprenda a decifrar, né, qualquer enunciado de prova com facilidade. O que eu quero aqui? Que você entenda o que está sendo pedido, para que você não erre questões por não ter entendido o comando da prova. Uma coisa é a gente errar porque não sabe. Beleza. Né? Uma coisa é a gente errar porque não entendeu o que a banca pediu. A banca pediu para marcar errada, aí a pessoa pega, tá na cabeça para marcar correta, vê logo a primeira correta, na emoção, marca correta, vai-se embora, e era para marcar errada. Né? Ou o contrário. Então toma cuidado com relação a isso. Então vamos lá. Por que alguns anunciados são complicados? Algumas vezes é o uso dos termos, né? O vocabulário é técnico, é específico de uma área, e aí aquele tema, se você não está familiarizado, o que não deveria acontecer se você está fazendo um concurso, mas algumas vezes acontece, né? Tem várias matérias, você pega uma matéria ali pontual que você não estudou, e você não consegue entender o que danado aquela banca está pedindo. Outras vezes elas de sacanagem, né? Vem lá e bota um texto super comprido, é comum a FGV fazer isso no português. Meio que você chega cansa, você chega deita para dormir cansado, e aí o que é? É só para falar balela para enganar. Ou a própria questão de um direito. Ela vem com uma historinha gigantesca e no final que é uma pergunta bem simples. E aí você se perde no meio dela. As pegadinhas ou distrações. Então cuidado com o termozinho que coloca, né? Ah, tal coisa, exceto, né? Todos são. Então cuidado com coisa muito afirmativa, muito geral assim. Cuidado com elementos que vai, né? Do textozinho que vem lá, um texto bem comprido. Aí você fica confundido ali no meio. Se distrai, escuta uma musiquinha. É outra coisa que eu digo aqui, só um parênteses, né? Não tem a ver com o enunciado, mas cuidado com o estudo no ambiente ideal. Tem gente que tem condição, né? E estuda numa casa muito legal, ar-condicionado, massagista fazendo, vem lá, a mulher traz o lanchinho, ou vai para aquela salinha de estudo, tudo silênciozinho. Aí na hora da prova tem uma banda tocando do outro lado, você não consegue se concentrar. Então, lógico, estudes em ambientes que tenham menos distração, perfeito. Mas de vez em quando se teste. Eu gostava de fazer isso. A gente tava... Eu e minha família, tava todo mundo conversando, eu pegava ali a primeira meia hora, tentava ler um livro no meio da conversa. Coisa de maluco, um pouco seria maluco. Mas funcionou bastante. Eu não tinha tanto problema em me concentrar se eu gastasse, né? Lógico, a energia era melhor no silêncio, num ambiente tranquilo, mas eu conseguia fazer prova, eu fiz prova vizinho, há uma banda tocando, eu tenho certeza que a maioria dos concurseiros ali ficaram estressados com isso e eu não sofri tanto, né? Ambiguidade ou falta de clareza na questão, muito comum no Sebrasp. O Sebrasp vem com a afirmação toda bonitinha. Você sabe aquele conteúdo 100%, mas você não sabe se é infeliz quer para um lado ou para o outro. Existem duas possibilidades. Aí eu tenho que marcar como certo ou errado, eu vou por aqui, eu vou por ali. Que caminho eu vou seguir aqui? Então, isso acontece muitas vezes. E aí, qual o caminho, né? Quais são as estratégias? Olha aqui algumas 7 estratégias, se não me engano, aqui sobre esse assunto. Leia o anunciado com atenção. Basicão. Não vai ter nada de outro mundo. É ler com cuidado, né? Evite ter pressa, o tempo está corrido, beleza, você tem que se programar, saber quanto tempo você leva em cada questão, e você vai ter que levar aquele tempo em cada questão. Se você puser ler, reler, talvez tome cuidado porque você não gaste muita energia, o pessoal está fazendo estatística e não estudou. Aí fica lá 1h30, um matemático, um engenheiro, fazendo a questão, acerta, só que aí depois gastou 1h30 numa questão que vale a mesma coisa de uma questãozinha que ele responderia rápido. Né? Quando você for fazendo a questão, sublinhe palavras-chave, termos importantes, número, condição, uma regrazinha que está ali no meio, para que você lembre o que ela está pedindo, né? Normalmente numa questão, numa letra para você escolher, não tem lá, o prazo para tal coisa é 120 dias, é 30 dias. Veja que esse número é o que está importando ali da história, né? Se aparece vários prazos, provavelmente a solução é por ele. Mas qual é o que está certo, né? Então tenha cuidado. O que é que a banca quer? O que é que ela está pedindo? É certa para marcar certa ou errada? Outras vezes tem bancas, né, quando tem múltipla escolha, tem duas questões certas, mas aí é infeliz e nem tem lá, marque a mais correta não. Mas quando você começa a resolver a questão, você vai entender que é para marcar a mais correta, mesmo estando as duas da forma correta. É um absurdo, mas é a vida do concurseiro. Né? Então leia o enunciado como se você estivesse explicando a outra pessoa. Cuidado para você não ler em voz alta, você está fazendo a prova, você vai ter que ler ali. Mas pense assim, se eu tivesse que explicar para o meu sobrinho, para o meu filho de 10 anos de idade, como é que eu ia explicar isso aqui? E aí a coisa que é complicada se torna simples, né? E ele está muito alinhado com a estratégia número 2. Quebra o enunciado em partes. Eu já falei isso com vocês em vários assuntos. Uma boa estratégia para quase tudo que a gente faz é quebrar uma grande coisa em pequenos pedaços. É quebrar um grande desafio em pequenos desafios. É pegar uma grande tarefa no primeiro degrau que eu vou ter que subir. Depois eu subo o segundo, depois eu subo o terceiro. Né? Eu não vou ficar forte de um dia para o outro. Eu não vou ficar especialista numa matéria de um dia para o outro. Mas se eu fizer todo dia um pouquinho, um dia talvez eu fique forte, um dia talvez eu fique especialista naquela matéria.
Faça anotações rápidas ao lado da questão. Então você pode cuidar para você não fazer, você não vai dar uma aula ali, né? Reescrever ali, fazer um super gráfico. Mas você pode escrever do lado, quando a banca fala isso, ela está querendo saber o objetivo. Aí você bota ali do lado, o objetivo. Ou você começa a fazer e você lembra da regra. A regra tal era 3 coisinhas. Você anota ali só a palavra-chave de cada coisinha, porque isso vai lhe ajudar a retomar aquela informação, a quando você estiver revisando a prova na parte final, conseguir ver aquilo de uma forma mais rápida. Identifique as palavras-chave. Veja, quando eu estou lendo, a gente falou ali, eu vou grifar, eu vou deixar marcado aquilo que ela está querendo. Ela quer que eu marque a correta, ela quer que eu analise, ela quer que eu compare tal e tal informação, ela quer que traga a mais certa. Que números, que condições estão ali presentes nessa questão para que eu responda? E muitas vezes passa por isso. Qual é o limite de uma licitação? Mas ele não traz lá o valor todo dessa licitação, foi R$1.000. Ele traz um 500, um 300, um 200, e eu tenho que fazer essa soma para chegar ao valor daquela licitação. Marque, destaque. Veja que você não vai levar para a prova aquelas canetinhas que você faz em casa bonitinho, riscando um bocado de lápis, né? Então eu sugiro que você nem estude com esse bocado de lápis, porque você tem que estudar mais próximo da sua realidade. E como é que eu estudo mais próximo da minha realidade? Levando aquelas informações ali que eu tenho com mais facilidade, com mais informação dentro do meu texto. Então toma esse cuidado. Estratégia número 4. Atenção aos detalhes do enunciado, né? Então tem que estar cuidado, e aí passa por isso, para eu comparar, para eu analisar, para eu ver qual o ponto específico que eu estou olhando, né? O que eu devo prestar atenção. Que detalhe eu tenho que olhar. Identifique informações que podem ser irrelevantes ou distrativas, ou seja, ele vem com um texto gigantesco, mas o que importa é um pedacinho daquele trecho. Então esquece aquele pedação. Você faz a primeira leitura rápida, numa segunda leitura você vai marcando o que importa. Atenção com aquelas palavras, eu falei lá atrás, exceto, sempre, nunca, todos. Quando generaliza demais, tem grande chance dessa questão estar errada. Entenda o contexto, a proposta da questão, coloque o enunciado no contexto da matéria. Então vamos lá. Se eu estou fazendo a questão de matemática ou física, ela vai existir com coisa relacionada com aquela teoria. Eu estou fazendo uma questão de direito administrativo, a banca vai querer um conhecimento de direito administrativo. E aí, muitas vezes você fica viciado num outro direito e se confunde e aí termina errando aquela questão, porque existem visões diferentes ali dentro desse universo, né? Analise o objetivo da questão. É para resolver um problema, para comparar alternativas, é para identificar uma conclusão. Ela quer que você calcule, ela quer que você só responda. Muitas vezes tem questões que envolvem matemática, traz um bocado de número, mas é uma coisa teórica. Então você não precisaria estar ali em contabilidade somando muita coisa. É mais você entender se aquilo vai estar em qual conta, né? E como é que aquilo vai ser calculado. Eu digo hoje, contabilidade é muito mais um direito para mim do que uma matemática. Resolva questões sem pressa. E aí, de novo, volta naquilo que você tem que ler com calma, né? Você tem que prestar atenção. Só toma cuidado para que você não faça isso e deixe o tempo passar demais. Eu não vou gastar 1h30, 2 horas numa prova. Numa questão, né? A primeira leitura deve ser cuidadosa para entender o enunciado, a segunda pode ser mais focada na resolução, né? Eu traduzo isso aqui de outra forma. A primeira leitura um pouco mais rápida. A segunda é quando você vai marcando, é onde você vai vendo o que ela quer realmente, né? Mas eu tenho que ter essa ideia geral para depois conseguir ir melhorando aquela análise. Quando necessário, faça um esboço ou esquema visual para facilitar o raciocínio. De novo, lembra que o espaço da banca da prova é pequenininho, então você não vai conseguir desenhar ali toda uma história, mas você faz um desenhozinho pequenininho, traz as palavras-chave, não tem vezes que no verso tem um espaço, só toma cuidado para que você não perca muito tempo. E como é que você vai resolver isso? Treinando em casa. Se você treinar bastante, você não vai ter esses problemas ao longo do seu estudo. E a estratégia número 7, a gente já caminhando aqui para o final, chegando nos nossos 5 minutos aí de vídeo, né? Após resolver a questão, leia o enunciado novamente. Visite o enunciado antes de finalizar a resposta. Dá uma checada na sua prova. Eu conto uma história aqui, e aí não foi a questão, fiz a prova toda, 60 questões, fiz as bolinhas, quando passar para o gabarito, marquei 50, sobrou 10 lá. E eu fechei minha prova, passei 1h30 lá passeando, tomando água, passando tempo, e não tive o cuidado de checar que eu não tinha passado para o gabarito as 10 questões que eu tinha feito, e que inclusive era a menor taxa de acerto do concurso. Então toma esse cuidado. Evite conclusões precipitadas, né? Enunciados longos, muitos passo a passo, muitas vezes você, isso aqui já sei, calma, respira fundo. Por outro lado, eu trago outro aspecto que a gente tem que levar. A sua primeira intuição normalmente é boa, então cuidado para não ficar procurando o cabelo em ovo, como a gente diz, né? Que arrumando um problema não tem. Passou bem, não precisa revendo, é aquilo, tá claro, tá tranquilo, marca a sua questão e vai para a próxima, certo? E aí, dicas finais para a gente melhorar aqui a interpretação.
pratique com questões cada vez mais difíceis, é isso. Você vai começando a fazer e vai começando a aprofundar. Começa a fazer provas mais fáceis, provas mais difíceis. Faça simulados de provas anteriores para finalizar com os anunciados. Se possível, faça provas do mesmo tipo de banca. Então, eu estou fazendo concurso da Sebrasp, apareceu um outro concurso que eu não tenho interesse. Mas você vai fazer a prova para você treinar, para você praticar. A prática é que vai lhe trazer a calma. A leitura e interpretação cada vez mais fácil. Cada vez que você lê, cada vez que você se acostuma com aquela banca, a banca se torna mais familiar. Aquele tipo de questão onde você ficaria com dúvida, Sebrasp, para mim é clássica nisso aí, entre um certo e errado, você vai marcar com mais tranquilidade se é certo ou errado, né? E por fim, use a técnica de ensinar a questão para reforçar a sua compreensão. Ou seja, quando eu explico para as pessoas, fica mais claro o que ele deve fazer, como é que ele deve se comportar. Então, com isso, pessoal, eu espero ter passado aqui nesses 5 minutinhos rapidamente para vocês. Acelera o vídeo para você ver que vai dar em 5 minutos. Como você deve trabalhar na sua preparação para concurso público. Que estratégia você deve usar aí na hora de estar respondendo suas questões. Um grande abraço e nos vemos por aqui. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, eu peço por favor que vocês tragam para que a gente possa ir melhorando essa interação com vocês a cada dia.